Palavra de Deus em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, 20. Todo mundo achou? Eu vi uns amém assim, muito tímido, lá longe. Todo mundo achou? Todo mundo jantou? Nem merendou? Estão vazios. Amém. Então estão prontos para ser cheio, né? Amém. Vamos lá, irmão. Juízes 16 e 20. Este é um dos textos que eu considero mais tristes da Bíblia. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão te atacando. Obrigado, Alain, pelaquela conversa, viu? É inspiração para o que Deus está nos dando hoje aqui. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Poder se sentar, meus irmãos. A pior coisa que pode acontecer com alguém que conheceu a Deus é ser deixado por Ele. Qualquer pessoa na nossa vida, irmãos, olhe para cá. Irmão Alain, qualquer pessoa na nossa vida pode nos deixar ou nos faltar. Pai, não se escandalize, viu? Pai, mãe, esposo, esposa, filhos. As pessoas que mais amamos na vida. Ou as coisas, né? Nossa casa, nossos bens, o dinheiro que temos. Qualquer coisa pode nos deixar. Pode faltar. E a gente vai continuar. Agora, se nos faltar o Senhor, para onde iremos nós? Como nós continuaremos? Se Deus nos abandonar, nós estaríamos numa condição de juízo terrível. O pior juízo que pode ocorrer com uma pessoa é ela ser entregue por Deus para ela mesma. Sabiam disso? Não é Deus pegar aquela pessoa e entregar assim para o inimigo. Você tem poder sobre a vida dela. Faça o que você quiser. Não. Isso seria terrível, mas pior do que isso é Deus olhar para aquela pessoa e dizer assim: eu vou abandonar você, eu vou entregar você para o seu coração. Você não quer viver sua vida assim? Fazendo só o que você quer, do seu jeito, sem me consultar, sem me buscar, sem estar comigo, eu não faço muita diferença. Você não quer viver assim? Fazendo a vontade da sua natureza, da sua carne? Então eu entrego você para você mesmo. Seja feita a sua vontade. Jesus nos ensinou para que nós orássemos assim, não é? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra. Jesus nos ensinou para que nas nossas orações a vontade de Deus se estabelecesse na nossa vida. Mas imagine o oposto disso. Deus falando assim: seja feita a sua vontade. Eu
me esforcei por você, dei meu filho para morrer por você, te guardei, te abençoei, te salvei, mas você não se importa mais. Você não valoriza mais aquilo que eu te dei. Você despreza a minha lei. Você trata aquilo que eu te dei como qualquer coisa, com indiferença, com frieza. Então seja feita a sua vontade. Viva do seu jeito. Eu não me importo mais. Eu te entrego para o seu próprio coração. Eu te abandono. Meu irmão, que isso nunca aconteça com nenhum de nós aqui essa noite. Amém. Eu esperaria um amém. Porque se você está doente, mas Deus estiver contigo, você vai ficar bem. Se te faltar dinheiro, mas Deus estiver contigo, você vai ficar bem. Se teu filho está te dando trabalho, ou até mesmo morrer, mas Deus está contigo, você vai ficar bem. Amém? Tudo pode nos faltar, mas se o Senhor estiver conosco, nós estaremos bem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que Davi está dizendo? Se eu tenho o Senhor, eu não terei falta de nada. Ele me basta, Ele é suficiente. Tudo que eu preciso é Ele na minha vida. Amém, irmão? Agora, se Ele nos faltar, é terrível. Os irmãos leram essa frase que nós meditamos aqui. O Senhor deixou Sansão. E deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu acredito que Sansão é o maior exemplo na Bíblia de uma vida desperdiçada. Poucas pessoas nas Escrituras receberam de Deus tantos privilégios como ele. Mas ele desprezou aquilo que recebeu de Deus. A palavra Sansão significa pequeno sol. Significa o quê? Pequeno sol. Pequeno sol. E significa pequeno sol não é por acaso, porque na Bíblia, especialmente na cultura judaica, o nome não era escolhido aleatoriamente, pela sonoridade, porque era bonito, igual a gente escolhe o nome dos nossos filhos, porque soa agradável, às vezes não sabe nem o significado. Em Israel, se escolhia o nome do filho pelo significado, e não pela estética, pela beleza do nome, pela sonoridade. Às vezes o nome até era feio, socialmente falando, mas o significado era o que importava. Então, quando Sansão nasce, e é dado a ele o nome de Sansão, há um propósito, porque ele viveu na era das trevas da história de Israel. O período dos juízes, ou o período dos julgamentos, porque foi um período mais de julgamentos de Deus contra o seu povo, é considerado o pior momento, espiritualmente falando, da nação de Israel. Período de apostasia, de abandono da fé, de idolatria, de imoralidade, de guerra civil, como nunca houve na história de Israel. Nem Israel no Egito foi tão ruim como nesse período. Nem a Babilônia, Israel vivendo no cativeiro babilônico, foi tão ruim como nesse período. Se vocês analisarem a história da nação de Israel, desde a saída do Egito até a época de Jesus, o pior período foi a época dos juízes. Era um período de trevas, de afastamento de Deus, de abandono da fé, de apostasia generalizada. Então, quando Sansão nasce, os pais colocam nele o nome de Sansão, que significa pequeno sol, porque no fundo, eles tinham esperança que esse menino fosse uma luz de Deus, que fosse dissipar as trevas espirituais que haviam invadido Israel. Sansão nasce trazendo esperança. E o nascimento dele foi muito especial. Não sei se os irmãos já perceberam, mas o nascimento de Sansão, ele foi anunciado pelo próprio Jesus. Já perceberam isso na Bíblia?
Não se escandalize com o que eu vou dizer, viu? Mas quem anuncia o nascimento de Sansão não foi um anjo, foi o próprio Jesus. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente pensa que Jesus se manifesta na história só quando ele se encarna, nasce lá em Belém e entra no ventre de Maria. Ali começa o ministério de Jesus. Não. Jesus, ele é Deus, sempre existiu. João capítulo 1 diz que no princípio de tudo, quando todas as coisas estavam sendo criadas, ele já estava lá e era por causa dele que tudo vinha à existência. Vocês lembram disso? Enquanto os evangelistas, Mateus e Lucas, descrevem a vida de Jesus, a partir do tempo, falando do seu nascimento biológico, João, o apóstolo, fala da eternidade de Jesus. Então ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, estava falando de Jesus. Então, irmãos, pensemos biblicamente. Jesus não se manifesta na história só quando ele nasce. Lá no Antigo Testamento, ele estava o tempo todo envolvido com o seu povo. Isso é extraordinário. Não de forma tão clarificada, tão compreensível, porque os judeus não iriam entender essa ideia de mais uma pessoa na divindade. Isso foi se desenvolvendo aos poucos. Mas Jesus aparecia. Quem é que aparece para Abraão lá, quando Sodoma e Gomorra, as cidades que abusaram da bondade de Deus e mergulharam no pecado a ponto de Deus destruí-las? Quem é que aparece lá conversando com Abraão? E que Abraão tem uma longa conversa e Abraão intercede pela cidade. Quem está lá? Ali fala o texto que era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor era Jesus. Então marque isso aí, irmãos. Escreva aí, pelo menos na sua mente. Toda vez que vocês virem a palavra ou a expressão anjo do Senhor, no Antigo Testamento era Jesus manifestado, teofanizado, em mistério, porque ainda não era compreendida a sua divindade, mas ele já estava agindo na história, já estava presente, já estava visitando o seu povo, já estava manifestando a sua glória em favor de Israel. Por exemplo, lá quando Jacó luta, você lembra daquela luta que Jacó teve a noite inteira com um homem, que a Bíblia chama de anjo do Senhor, ali também era Jesus. Quem lutou com Jacó foi Jesus. A rocha que dava água para o povo beber no deserto. Paulo diz lá em Coríntios que essa rocha era Cristo. Jesus estava presente na história do seu povo. Antes de se encarnar, começar seu ministério, ir à cruz, morrer e ressuscitar. Ele já manifestava lá no Antigo Testamento. Eu não quero falar aqui sobre essa questão da cristofonia, que é essas manifestações de Jesus lá no Antigo Testamento. Tudo bem? Qual é o nome? Qual é o nome? Cristo. Bora falar a linguagem teológica aqui, irmão. Cristofonia, que é as manifestações de Jesus no Antigo Testamento. A pré-existência de Jesus antes da encarnação. Tudo bem? Copiou? Pegou? Quem aparece aqui anunciando o nascimento de Sansão não era um anjo. Era Jesus em forma de anjo. Irmão Moisés. Depois, é perguntado o nome dele. E ele só diz assim, maravilhoso. Oi. Lá na frente, Isaías vai falar de Jesus. Isaías 9:6. Ele está dizendo assim, o Messias vai vir. E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um dos títulos de Jesus era
maravilhoso. Significa aquele que faz maravilhas. Sabe o que significa maravilhas? Maravilhas não é só milagre, é mais do que milagre. Maravilha é aquilo que espanta, de tão glorioso que é, que gera aquela sensação assim, meu Deus, eu nunca vi nada igual. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode realizar essa obra. Isso é maravilha. Maravilhas só Jesus faz. Coisas extraordinárias os homens podem fazer. Coisas brilhantes a mente humana pode produzir. Mas maravilha só Jesus faz. Ele é maravilhoso. Nos deu salvação. Nos libertou do poder do pecado. Abriu a porta do céu para nós. E de lá está intercedendo por nós. Ele é maravilhoso. Quem pode glorificar o Deus maravilhoso que se encarnou em Jesus de Nazaré? Então quem anuncia aqui, preste atenção. Quem anuncia a vida, o nascimento de Sansão é o próprio Jesus. Eu estou falando isso para os irmãos entenderem o quanto que o Salomão, meu Deus, já apareceu o Salomão, sai daqui, Salomão, né? É Sansão, irmão. O quanto que o Sansão era privilegiado. Lembrei agora de uma história que o pastor estava pregando. Diz que o irmão todo empolgado, né? Irmão, falando sobre a história de Zaqueu, né? E Nicodemos subiu na árvore. Aí o pastor deu um toque nele e disse: ei, rapaz, não foi Nicodemos não, foi Zaqueu. Desce daí, Nicodemos, que o Zaqueu quer subir. Então, às vezes a pessoa fica meio, né, perdido e tem que criar um improviso, né? Já estou batizando aqui o Sansão de Salomão. Acho que tem irmão aí que nem se ligou, né? O Sansão, ele foi um super privilegiado. Olha só, nascimento anunciado pelo próprio Jesus. Foi consagrado desde o ventre. Recebeu o Espírito Santo de forma tão poderosa que ele tinha uma força descomunal, capaz de carregar um portal que pesava mais de 1 tonelada nos ombros. Capaz de derrotar num combate contra os filisteus, com a queixada de um jumento, 1000 homens. Sansão tinha uma força admirável, que era um espanto. E pasmem os senhores, viu? Não pense, viu, os irmãos que gostam de academia aí. Quem gosta de academia, levante a mão dando glória a Deus. Não é pecado não, irmão. Os irmãos que gostam de academia, Sansão não era um homem zarrão não, viu, como a gente pensa. Ah não, porque a Bíblia fala que Sansão era o homem mais forte. Aí os irmãos pensam que Sansão era um homem de 2 metros de altura, todo musculoso, um homem zarrão assim, né, fortão. Não, Sansão era um homem normal. A média do judeu é 1,60 m. Eu fico feliz quando eu digo isso. Porque eu imagino que eu sou parecido com Jesus, pelo menos no tamanho, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Cadê os baixinhos, irmão Célio? Pelo menos no tamanho, né? A gente parece com Jesus. Então o judeu, ele tem uma média de 1,60 m. Sansão não ia longe disso não. Agora imagine, aí fica mais impressionante. Um baixinho invocado, capaz de fazer coisas com a força física que um gigante Golias não fosse capaz de fazer. Mas ele não fazia isso pela sua habilidade, pelo exercício corporal, porque Sansão vivia na academia. Ele fazia isso porque era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz que o Senhor era com ele e estava nele. Por causa do Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias, incomuns. Coisas impressionantes, fora da lógica, da curva. Sansão era esse personagem. Porém, irmãos, eu confesso para vocês que quando a gente começa a estudar a vida de Sansão, eu quero só dar um toque rapidinho para os irmãos quando lerem em casa. A história de Sansão, ela está registrada dos capítulos 13 até o 16 de Juízes. Depois os irmãos leem em casa, capítulo 13, 14, 15 e 16. Sansão é o maior exemplo
de uma vida desperdiçada. Olha o tanto de privilégio que ele recebeu. Mas quando a gente lê a história de Sansão, a gente percebe o tanto que Sansão, apesar de ter o Espírito Santo, ele era tendencioso para as coisas do mundo, carnal. Era aquele crente que flertava com a desobediência mais do que o normal. Todo mundo erra, né? Mas Sansão vacilava muito na fé. Abusava da bondade e da misericórdia de Deus. Sansão namorava mulheres mundanas. Quando a gente fala de Dalila aqui, é só um exemplo pontual. Sansão não gostava de mulher de Israel, não. Ele gostava de mulheres do mundo. As mulheres de Israel não atraíam Sansão. Porque Sansão era atraído pelo olhar. Apenas. Sansão não era atraído pela integridade, pelo caráter, pela honra. Ele era atraído só pela aparência, pela estética, pela fisionomia que a mulher tinha. Sansão era carnal. Sansão era um homem promíscuo. O texto diz que em algum momento ele vai numa cidade e se deita com prostitutas. Ele, não podendo tocar em coisa morta, tocava em coisa morta, impura. Mesmo sendo um homem que tinha o Espírito Santo consagrado a Deus, Sansão abusou. Irmãos, a vida de Sansão, ela estava assim, ó, lá em cima. No ponto mais alto da espiritualidade, no ápice da fé. Derrotando os inimigos, vivendo coisas extraordinárias, recebendo o poder do Espírito Santo, caminhando com Deus, mas ele começa a flertar com o pecado. Ele começa a brincar. Ele começa a ceder. E aí começa assim, ó, numa decrescente. A ponto da Bíblia falar que os inimigos agarram Sansão enquanto ele estava agarrado a Dalila. Amarram Sansão, vazam os olhos dele. Imagine um líder espiritual sem visão. Ali era uma decretação da derrota da liderança dele. Não serviria mais para nada. Vaza os olhos dele e levam Sansão para fazer um serviço de escravo no seu país. E depois de um tempo, os filisteus fazem uma festa e levam quem para fazer o povo rir? Para ser o entretenimento do evento. O herói de Deus. O homem que derrotava os inimigos com uma força descomunal. O homem cheio do Espírito Santo, de tão especial que foi anunciado pelo próprio Jesus. O sol que veio para ser a esperança daquele povo. Agora estava sendo palhaço na festa dos inimigos. É assim que o inimigo faz, irmão. É assim que a carne faz. Ela começa a controlar aos pouquinhos, a gente vai achando que é normal. Daqui a pouco a gente está fazendo coisas que jamais faríamos. Daqui a pouco estamos perdendo a visão, perdendo a força, perdendo a presença de Deus. Se não vigiarmos, estamos aos poucos nos tornando palhaços na festa do inimigo. E o inimigo começa a zombar da cara de Sansão. Sansão é um herói sem medalha. Sabe o que é um herói sem medalha? É aquele que, mesmo começando bem, por causa da negligência, da carnalidade, da falta de vigilância, por não buscar o Senhor intensamente, por tantos flertes com o pecado, ele termina derrotado, abandonando a fé, perdido. Ele termina mal. Sansão termina a sua vida sem coroa, sem honra, sem a presença de Deus. Os irmãos leram que ele se levantou pensando que ia derrotar os inimigos. E disse: sairei mais esta vez,
e vencerei. E não sabia ele que o Espírito Santo o havia deixado. Eu estou contando toda essa história, irmãos, apenas para dizer algo que Deus colocou no meu coração essa noite. Todos nós que estamos aqui temos mais privilégios do que Sansão recebeu a vida inteira. Nós recebemos os benefícios do sacrifício expiatório de Cristo. O sangue de Jesus tocou a nossa alma e nos lavou da nossa imundícia. O Espírito Santo não apenas nos visitou, ele veio morar em nós. E está conosco até que Jesus venha nos buscar. Nós temos uma igreja onde nós somos confrontados, consolados, testados, treinados, fortalecidos na nossa fé. Nós temos uma Bíblia para ouvir a voz de Deus todo dia. Nós temos estímulo diário para orar, para buscar o Senhor. Nós temos mais privilégios do que Sansão, irmãos. Nós recebemos maior graça, maiores bênçãos. Cuidemos, vigiemos, para que não terminemos sem medalha. Não vou escandalizar os irmãos. Não vou mentir para vocês, porque a Bíblia não mente. O que eu estou falando aqui, depois você discuta com Deus. Não são todos que estão na igreja que de fato terminarão o bom combate da fé como Paulo. Mesmo cansado, mesmo ferido, ele pôde dizer: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Eu não perdi a minha comunhão com Deus. Tem gente que vai cansando, vai sendo ferido, vai desanimando e não vai repensando a fé. Por isso que a igreja é importante, que aqui a gente se autoavalia, aqui a gente recebe confronto, aqui o Espírito Santo fala na palavra, na oração, e a gente diz: meu Deus, eu preciso voltar a orar, eu preciso voltar a jejuar, meu Deus, eu preciso buscar o Senhor. Aqui, quando a gente está parando, o Espírito Santo chega de novo. Mas não abuse, não desperdice, não brinque, porque eu não quero que ninguém aqui termine sem medalha. Eu não quero aqui que ninguém termine mal. Eu quero que todo mundo que esteja aqui termine a sua caminhada recebendo uma coroa de vida eterna. Eu quero que você chegue. Ninguém aqui, irmão, eu oro em nome de Jesus, para que ninguém aqui seja vencido pela carne, vire palhaço do inimigo, que ninguém aqui perca o que Deus tem para você, que ninguém aqui experimente a dor de Sansão, que um dia nem percebeu que o Senhor não estava mais com ele. A gente percebe, né, irmão? Quando a gente não está bem, quando parece que o Espírito Santo não tem mais liberdade que tinha, quando não flui, quando não tem mais entusiasmo, quando não tem mais fogo, quando não tem mais paixão. Você percebe? Você percebe? Quando parece que a presença de Deus está assim meio ausente, o coração está ficando duro, frio. Você está percebendo? Se você percebe, você ainda está bem. Difícil é quando a pessoa não consegue mais perceber, irmão. Quando ela está morta e não sabe que está morta. Quando ela está fria e não sabe que está fria. Quando ela está desviando e não sabe que está desviando. Sansão achou que tinha o Espírito Santo, mas não tinha mais. Eu não quero aqui que ninguém termine dessa forma. Eu quero que todos nós continuemos valorizando aquilo que nós recebemos de Deus.